Nós estamos conversando com o delegado seccional de polícia de Cataguases, Dr. Marcelo Mana. Ele cuida da área de feminicídios aqui na comarca de Cataguases, um tema muito sensível hoje para a população, especialmente a população feminina. E hoje, por ser o Dia Internacional da Mulher, a gente resolveu bater um papo com ele aqui para explicar essa situação para a gente, como é que a mulher também deve fazer em caso de agressão. Doutor, é um prazer tê-lo aqui com a gente no nosso site. Eu gostaria de começar, que o senhor explicasse para a gente sobre os casos de agressão à mulher em Cataguases e na comarca de um modo geral. Eles têm aumentado? Olha, Marcelo, a gente tem que separar. Tem as agressões propriamente dita e tem o feminicídio, né? Com relação às agressões, às ameaças, essa área é da competência da outra colega, a doutora Érica. Hoje ela está de férias, então assim, uma informação mais precisa ela poderá passar para você. Com relação ao feminicídio, Marcelo, tomando por base os 3 últimos anos, né, de 2006, 2007 e 2018, a nossa região é relativamente baixo o número de feminicídios, tá? Em 2006 nós tivemos apenas um feminicídio, né? Aliás, desculpa, nós não tivemos nenhum feminicídio, seja na forma tentada ou na forma como consumada. Em 2007 nós já tivemos 4 feminicídios, tá? Foram 3 tentados e 1 consumado. 2007? Em 2017. Ah, tá. Ano passado, em 2018, nós tivemos apenas um feminicídio que aconteceu em Itamaraty de Minas, tá? Que foi na modalidade consumada. Então, assim, é relativamente baixo, mas não deixa de ser preocupante, né? Porque feminicídio é um crime bastante grave. O que difere o feminicídio do crime que é enquadrado, por exemplo, na Lei Maria da Penha? Tá, em 2015 teve essa reforma, né, que acrescentou um dispositivo no Código de Penal que previu a modalidade de feminicídio, né? Ou seja, o que é o feminicídio? A gente tem que saber distinguir que não é todo crime de homicídio que a vítima seja do sexo feminino que pode ser considerado feminicídio. O que o Código diz, Marcelo? Sempre quando envolve uma violência doméstica, uma violência familiar, o menosprezo da pessoa do sexo feminino, aí sim ocorre o feminicídio, tanto na modalidade tentada quanto na modalidade consumada. Essa é a distinção. Fora desses casos, enquadra num caso típico de homicídio. Então tem que ter a condição de mulher, a mulher tem que ser menosprezada. E tem que ocorrer no âmbito familiar, numa violência doméstica. Tá. O feminicídio tentado, o que difere daquele consumado? A gente sabe que o consumado é porque o cara agrediu a mulher e tal, vai ficar aquelas marcas de agressão evidentes, mas e o tentado? Como é que você identifica que ele foi tentado, aquele feminicídio? Então, o tentado é quando a mulher, a vítima, não foi levada a óbito. Tá? O agressor tem a vontade, o dolo de assassinar a sua companheira, a sua irmã, a sua esposa. Só que por uma circunstância alheia à vontade dele, a mulher consegue sobreviver. Esse é o feminicídio tentado. Quando a vítima do sexo feminino ela se convalesce em óbito, é o consumado. É igual ao homicídio, né? Vamos dizer. Só que aí, igual eu fiz essa explicação, o feminicídio é quando a pessoa do sexo feminino na condição de mulher. Por isso que chama feminicídio. As questões que envolvem hoje o feminicídio, elas estão ligadas a embriaguez, droga, alguma questão financeira? Como é que vocês estão vistos? Por incrível que pareça, é uma gama de motivações, tá? Às vezes é uma discussão banal que o agressor perde a cabeça, a compostura e agride a tua companheira com ânimos, ou seja, com a vontade de cometer um assassinato. Às vezes uma droga, talvez nem muito. É mais uma discussão familiar, um desacerto. Também às vezes o agressor está sob efeito de alguma bebida alcoólica, está alterado e acaba a companheira, a esposa, a irmã sendo vítima dessa agressão covarde. E elas acontecem geralmente, ou na maioria das vezes, dentro da própria casa? A maioria dos casos acontece dentro da residência, tá? E a motivação geralmente é uma discussão familiar, que começa às vezes uma discussão até banal. Às vezes o agressor está alterado, seja por ingestão de bebida alcoólica, até mesmo por
efeito entorpecente. Então, assim, Marcelo, é sempre uma discussão assim que na maioria das vezes eu começo com uma discussão banal. Sempre, na maioria das vezes, eu falei sempre da própria residência, dentro da própria residência. O senhor acabou de falar que o motivo é banal, acontece dentro de casa, então qual é a saída, assim, ou melhor, a saída não seria a palavra correta, mas o que a mulher deve fazer para evitar esse tipo de acontecimento, ou em acontecendo, como que ela deve agir? Então, Marcelo, antes que ocorra esse feminicídio, geralmente sempre precede de alguma ameaça dentro de casa, uma pequena agressão, até se convalidar a um feminicídio. Então, o que a gente orienta, Marcelo? Sempre que acontecer uma ameaça, uma agressão verbal, que é muito comum também, a vítima sempre imediatamente comparecer na delegacia. De preferência, se for caso de flagrante delito, né, acionar a polícia militar, se for o caso, e fazer a captura do agressor e conduzir para a delegacia, para que a gente evite, Marcelo, futuramente que aconteça o feminicídio. O feminicídio sempre precede de uma ameaça, de uma agressão verbal. Então a gente sempre orienta a vítima nesse sentido. Sempre que acontecer, acionar a polícia militar ou a polícia civil. Esse caso que a gente tem registrado aqui, até a grande imprensa tem falado, foi dessa senhora lá no Rio de Janeiro, que ficou muito famoso. Agora nós tivemos um no Espírito Santo de uma pessoa de Ervalha, uma mulher de Ervalha, né, que também ficou desfigurada. São casos extremos ou são os casos típicos de feminicídio? É bem extremo, né? Nós tivemos um caso desse, Marcelo, no início de 2018, tá? Era uma vítima que conheceu uma pessoa em rede social, né? Ela, depois de várias conversas na rede social, ela combinou de se encontrar com essa pessoa, convidou ele para morar na casa dela durante um tempo. Foi num final de semana, eles foram para uma cachoeira e ele, sem motivo aparente, agrediu ela, entendeu? Marcelo, só não faleceu por sorte. Então a gente tem que ter também muito cuidado com essas pessoas que a gente conhece em rede social, não colocar pessoas estranhas na casa. E o que nós descobrimos depois, Marcelo? Nós conseguimos a prisão desse indivíduo. Infelizmente nós não conseguimos prendê-lo, ele é foragido. Nós descobrimos depois, Marcelo, que ele já tinha um mandado de prisão contra ele expedido em São Paulo justamente por violência doméstica. Pelo mesmo motivo. Pelo mesmo crime. Ele já era reincidente e ele não está mais na cidade. Então a gente sempre orienta a vítima nesse sentido, para ter muito cuidado com esse tipo de pessoa. Cuidado também na rede social, né, doutor? Principalmente as pessoas acham que rede social é um lugar ofensivo, né? É uma porta para acontecer esse tipo de delito. Você não pode botar um estranho dentro da sua residência sem antes conhecer essa pessoa. Saber como é que é o tipo de vida que ele vive, né? Com quem ele convive. Quem que é essa pessoa? Ou seja, essa pessoa estava aqui em Cataguases morando justamente esperando uma oportunidade para conhecer uma pessoa para cometer esse tipo de crime. Então tem que ter muito cuidado. Uma mensagem final aí para as mulheres no sentido de preservarem a sua segurança, porque agora as mulheres elas estão mais ativas, são independentes, é verdade, isso é muito bom, claro, né? Mas também correm riscos, né? Qual o conselho que o senhor daria no sentido de evitar esse tipo de acontecimento? Então, Marcelo, hoje, como você disse, hoje a mulher já é considerada independente, ela já tem um lugar no mercado de trabalho. Ela tem que ter muito cuidado, porque isso é uma situação muito séria. O feminicídio hoje é uma realidade, tá? Desde 2015, quando houve essa reforma, a gente vê em noticiários aí que a taxa só está aumentando. Então, o que a gente sempre orienta, Marcelo? Igual eu acabei de falar. Os primeiros sinais de agressão, entre em contato com a polícia militar, se for o caso, se for caso de flagrante delito, encaminha, a polícia militar vai encaminhar esse agressor para a delegacia, ele vai ser autuado em flagrante, seja pelo fato de feminicídio, dependendo da conduta dele. Então, não deixar que o mal prevaleça, o mal aconteça contra a integridade física dessa pessoa. Que bom que o senhor deu uma notícia boa para a gente. Nossa região aqui, nossa comarca não tem registros assim, significativos desse tipo de crime. A gente torce para que continue assim.
Agradeço, senhor, a gentileza de nos atender aqui. Boa disposição, Márcio. Muito obrigado, tá? Tá, eu agradeço.